Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira, meus irmãos. É com muito bom coração que nós estamos aqui iniciando mais uma semana do nosso encontro do Evangelho Diário. Meus amados irmãos, vamos começar essa nova semana rogando para que Jesus abençoe os nossos passos, para que Jesus possa nos guiar nos caminhos dos próximos dias que virão e que Jesus possa estar conosco em cada decisão, em cada palavra e em cada pensamento. Que possamos, meus irmãos, viver o Evangelho de Jesus, viver com Jesus em nosso coração, hoje e sempre. Bom, meus amados irmãos, é com o nosso coração feliz e em paz que nós estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho. Este momento que nós unimos a obra 50 anos depois, estamos aqui com a nossa obra que está nos acompanhando ao longo desses dias. Então é o momento que nós unimos esta obra 50 anos depois com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos aqui passando capítulo a capítulo da obra 50 anos depois, mergulhando nos detalhes dessa história e extraindo esclarecimentos para a nossa vida. Extraindo esclarecimento para a nossa jornada também. Então esta obra aqui, ela tem muito, meus irmãos, mas muito a nos ensinar. E bom, meus amados irmãos, hoje nós estaremos no capítulo 2 desta obra e estamos naquele momento que Quinéio Lúcius, o avô de Célia, irá questionar para ela onde ela conheceu os ensinos de Jesus. Pois lembremos que ontem foi aquele dia marcante em que Célia contou para o avô que o coração dela era um coração cristão, que ela estava seguindo um caminho diferente no âmbito da fé do que tua família seguia. E isso era algo muito marcante naquela época. Então Célia, falando sobre Jesus, irá ali abrir espaço no coração de seu avô para ele ter uma dúvida. Aonde Célia ouviu falar de Jesus? Quem falou desses ensinos cristãos para ela? E Célia, ela irá compartilhar com seu avô Quinéio que ela conheceu os ensinos de Jesus ouvindo os escravos de sua casa falarem sobre o profeta Nazareno. Então, ouvindo os escravos conversar sobre Jesus, ela se apaixonou pelos ensinamentos do mestre Nazareno. Só que neste momento que ela está contando isso para o avô, ela para de falar imediatamente. Ela trava as palavras. Meus irmãos, nesse momento que ela interrompe a fala de forma imediata, Quinéio, ele irá notar que tem algo errado, que Célia está escondendo alguma coisa. E como um avô muito amoroso, um coração pacífico, Quinéio irá dizer que Célia pode contar tudo para ele, que ele irá manter ali a conversa deles e que ele promete não julgar o que ela vai contar, que ela pode confiar nele. E Célia irá confiar em seu avô e ela vai contar algo revelador para a história. Célia irá contar que há mais ou menos 2 anos atrás, o teu pai, Ovídio, convidou toda a família para um passeio no lago.
E em meio a esse passeio não estava apenas a família, mas tinha um escravo junto deles, auxiliando ali com o que fosse preciso. Esse escravo era jovem, tinha os seus 20 e poucos anos e se chamava Ciro. E durante esse passeio, o olhar de Célia e de Ciro ficavam ali um envolvendo o outro. Os olhares se cruzavam, e todas as vezes que os olhares se cruzavam, Célia sentia uma emoção diferente no coração. Ela sentia a tua alma sendo tocada por um profundo amor. E assim o passeio foi sendo delineado. O dia estava lindo, as águas calmas, mas até certo momento, porque de forma inesperada chegou uma onda. E essa onda abalou justamente aonde Célia estava sentada. Ela não resistiu e caiu nas águas profundas. Quando Célia cai em meio às águas, surge aquele desespero em toda a família. Mas Ciro, ele toma a iniciativa, pula na água e resgata Célia de um acidente que seria trágico para todos. Devido a Ciro ter salvado a vida de Célia naquele momento, Euvídio ficou extremamente grato ao escravo. E por teu agradecimento, ele concederá a liberdade para Ciro. Ciro agora não será mais escravo. Ele recebeu a liberdade, mas ele vai continuar junto à família, fazendo alguns serviços. E assim os meses foram correndo. E Célia conta isso para o teu avô com lágrimas nos olhos, pois diz que cada vez mais, depois desse ocorrido, ela foi se aproximando de Ciro. Ela contava que por um longo ano os dois se encontravam embaixo das árvores frutíferas da família e ali conversavam sobre Jesus, conversavam sobre os ensinamentos do Mestre Nazareno. E cada vez mais o amor deles era fortalecido. Um amor sereno, um amor respeitoso, um amor brando. Jovens ainda, Célia por volta dos seus 18 anos e Ciro já caminhando ali pelos 20, se encontravam sempre, isso ao longo de todo um ano. E Ciro foi contando a história de vida dele para Célia. Contou que ainda pequenino, ele foi vendido como escravo. E ao ser vendido, ele foi levado até a Índia. E lá, ele conta para Célia que ele vai descobrir muitos ensinamentos esclarecedores. E ele dirá que foi lá na Índia que ele conheceu o esclarecimento sobre a eternidade da vida. E ele contará para Célia que a alma ela não tem só uma existência, mas temos numerosas existências até que a nossa alma se purifique. Meus irmãos, Ciro está dizendo isso lá no ano 131. 131. Então, quando nós partilhamos que a doutrina espírita, ela nos explica sobre a eternidade da vida, mas ela não foi a pioneira em falar sobre a eternidade da vida, porque antes da doutrina espírita já haviam outras crenças que falavam sobre a continuidade da vida após a morte. É justamente isso aqui. Olha só, lá na Índia, no ano 131, até capaz que antes disso,
é nos revelado que já se falava sobre a eternidade da vida, que já se falava sobre a necessidade de ter várias existências até se purificar a alma. E meus irmãos, justamente neste trecho eu me lembro da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24. Nesta passagem, nós temos ali esclarecido sobre a necessidade da reencarnação, que a cada nova existência o nosso espírito vai se purificando cada vez mais. Mas justamente nesse ponto pode nos surgir uma dúvida. Se nós sabemos que a verdadeira vida do espírito é na pátria espiritual, por que precisamos reencarnar para nos purificar? Por que precisamos reencarnar e vir aqui na Terra, passar por diversas lutas aqui, para a gente se melhorar moralmente, para evoluirmos, para nos desenvolvermos? Já que a verdadeira vida é na pátria espiritual, por que o nosso espírito então não evolui lá? Por que o nosso espírito então não se desenvolve lá na pátria espiritual mesmo? Por que precisa reencarnar? Talvez todas essas dúvidas já podem ter passado pelos nossos pensamentos. Por que precisamos reencarnar na matéria? Por que então não evoluímos na verdadeira vida na pátria espiritual? E bom, meus irmãos, a doutrina espírita, muito sabiamente, nos esclarece, meus amados irmãos, que nós precisamos da reencarnação. E precisamos da reencarnação porque aqui nós passamos pelo véu do esquecimento. E é só passando pelo véu do esquecimento para ver se o nosso espírito realmente aprendeu uma lição. Porque uma coisa é entregar uma prova para o aluno fazer e deixar ele consultar com as respostas ao lado. Outra coisa é entregar uma prova para o aluno fazer e não deixar ele consultar, ele precisa fazer essa prova sozinho. Assim é a vida terrena. Aqui passamos pelo véu do esquecimento e aí sim veremos quais virtudes habitam em nosso coração. Aí sim veremos como está a nossa moral. Aí sim veremos como está o nosso coração. É com a visão reduzida, é sem nos lembrarmos das coisas da vida espiritual que veremos o que realmente o nosso espírito aprendeu. O que ficou de verdadeiro no coração. Quais são as verdadeiras intenções que carregamos. Por isso, meus irmãos, precisamos reencarnar incontáveis vezes até purificar o nosso espírito, até nos desenvolvermos, meus amados irmãos. E bom, esse esclarecimento sobre ir passando por diversas existências era algo que lá na Índia já era muito falado, antes da doutrina espírita chegar para todos nós através do nosso querido Allan Kardec, que aí sim nos trouxe muito mais esclarecimentos. Mas, meus irmãos, vamos retornar aqui para a história, porque Ciro e Célia, eles irão viver um romance do mais puro que podemos imaginar. Pois a cada encontro que eles tinham, eles dedicavam esse encontro para falar de Jesus, para falar sobre os ensinos do Mestre. Então, o amor deles foi sendo construído em uma base muito respeitosa, mais edificante, mais elevada. Então foi Ciro que ficou ali partilhando ainda mais sobre Jesus para Célia. Só que, meus irmãos, esse amor, ele terá ali um momento doloroso. Momento em que Ovídio vai descobrir que a tua filha está se encontrando com um ex-escravo. E isso naquela época era um absurdo.
Um absurdo. Porque naquela época ainda, meus irmãos, se tinha o pensamento de que as pessoas só podiam se casar com quem era mais ou menos ali do mesmo status social delas, ou os casamentos naquela época eram, eu vou usar a palavra arranjado, mas eles eram combinados. Como nós vamos ver aqui que aconteceu com a irmã de Célia, Euvídia. Ela teve um casamento, vai ter, a gente vai ver, arranjado, ou seja, o pai dela, Euvídio, combinou dela se casar com Caios. Ou seja, então era tudo organizado. O pai e a família que decidia com quem a pessoa ela iria se casar, na maioria das famílias. Então, geralmente, os casamentos, eles tinham uma visão naquela época do que fosse favorecer a família, que fosse favorecer o status social deles e financeiro. Então, imagina, aqui nós estamos falando de Célia que tinha uma condição de vida muito boa naquela época. Então, ela se relacionando com um ex-escravo, isso para eles era um absurdo, era inadmissível. Então, o que acontece? Quando Euvídio descobre, ele irá proibir a filha de se encontrar com Ciro. O que estava tudo correndo como um mar de rosas se transforma em um mar de lágrimas, pois Célia se vê separada do grande amor da sua vida, porque o pai não compreendia o amor que ela sentia por Ciro. O pai não compreendia, e era um amor muito puro. E Euvídio, na raiva, mandou sentenciar Ciro. Amarrou Ciro em uma madeira, em um tronco, e irá ordenar que ele seja açoitado incontáveis vezes. Meus amados irmãos, Ciro, ele vai receber uma punição por estar se encontrando com Célia. E essa punição vai ser muito dolorosa, porque eles irão machucarem muito a Ciro. E meus irmãos, Célia, ao saber de toda essa situação e ser proibida de vê-lo, ela tenta ir escondida, encontrar-se nem que seja pela última vez com Ciro. E ela vai conseguir. Ela vai escondida até o momento em que Ciro está ali sendo muito maltratado. E ao encontrar-se com Ciro, eles terão, neste momento, a última conversa deles. O momento de compreender que talvez esse amor não vai ser vivido nessa existência. E como isso vai doer no coração deles. Mas nós veremos isso amanhã, na terça-feira, como será o último encontro desse casal. O que será que Ciro vai partilhar com Célia? E como vai ser o destino deles daqui para frente? Amanhã nós damos continuidade na história. Hoje nós encerramos por aqui, convidando a todos para encerrarmos também com o nosso coração em Jesus. Meus irmãos, nos encontramos amanhã para darmos continuidade nessa história. Lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.